Olá, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ana Amélia, eu sou professora de arte e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Bom, a independência do Brasil ela foi declarada no dia 7 de setembro de 1822 e foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal. E por meio dessa independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. E as principais causas que levaram a essa independência foram a vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política, porque eles eram dependentes, nós éramos, na verdade, dependentes de Portugal. E quem fazia parte dessa elite? Os grandes senhores de terra, as pessoas mais ricas, né? O desgaste do sistema de controle econômico, os altos impostos que era exercido pela coroa portuguesa e a tentativa da coroa portuguesa recolonizar o Brasil. Mas aí o que aconteceu? A coroa portuguesa exigia que Dom Pedro retornasse a Portugal, mas Dom Pedro não obedeceu. Então, no dia 9 de janeiro, Dom Pedro fez uma declaração, dizendo que ia permanecer no Brasil. E no fim dessa declaração, ele diz a seguinte frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Por isso que ficou conhecido como o Dia do Fico. Então, depois desse dia, Dom Pedro começou a tomar medidas, para se preparar para a independência do Brasil. Foi o que ele fez: organizou a Marinha, convocou uma Assembleia Constituinte, ordenou que as tropas portuguesas retornassem ao seu país, exigiu que as medidas tomadas pela coroa portuguesa tinha que ter a sua aprovação antes para poder entrar em vigor, e foi visitar São Paulo e Minas Gerais porque o povo lá estava muito exaltado e ele foi para tentar acalmar. E então, no dia 7 de setembro, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Ele estava viajando de Santos para São Paulo quando recebeu uma carta da coroa, da coroa portuguesa exigindo seu retorno. Então, diante disso, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro declarou independência ou morte. E daí em diante se deu o processo da independência do Brasil. E então, depois desse dia, do dia 7 de setembro, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, só em dezembro do mesmo ano, 1822. Portugal reconheceu a independência do Brasil, mas exigiu a indenização de 2 milhões de libras esterlinas. E em algumas regiões do Brasil, principalmente aqui no Nordeste, aconteceram várias revoltas que foram comandadas por portugueses, que eram contra a independência do Brasil. Mas essas manifestações foram reprimidas pelas tropas imperiais. E então, depois desse dia, alguns anos depois, foram criados os símbolos nacionais. No dia 18 de setembro é comemorado o Dia dos Símbolos Nacionais, que são símbolos que representam o nosso país no mundo. Então, nós temos a bandeira nacional, que ela foi instituída no dia 19 de novembro de 1889
e ela representa coisas importantes do nosso país, né? As cores que retratam as riquezas do nosso país, que é o verde, que representa as matas e florestas, o amarelo representa as riquezas minerais, o azul representa o céu e o branco representa a paz. Mas uma coisa que eu acho que muita gente não sabe é que a cor verde representa a Casa de Bragança, da família real portuguesa, e a cor amarela representa os Andesburgos, acho que é assim que pronuncia, que representa a família da Imperatriz Leopoldina, tá bom? No meio, né, no centro da bandeira está escrito Ordem e Progresso, que é o lema, nosso lema, né? E as estrelas, elas simbolizam os 26 estados e o Distrito Federal. Então, depois nós temos as armas nacionais, o brasão nacional, que representa a glória, a honra e a nobreza do país, e foram criados na mesma data que a bandeira nacional, e é de uso obrigatório em edifícios públicos, como os poderes executivos, legislativo, judiciário e pelas Forças Armadas. E também estão representando todos esses prédios públicos, né? Representando as características que compõem a República Federativa. Nós temos o selo nacional, que também foi criado em novembro de 1889, no governo de Marechal Deodoro da Fonseca, e é baseado na esfera da bandeira nacional. E ele é usado para autenticar documentos oficiais, atos de governo, diplomas e certificados expedidos por escolas oficiais ou reconhecidas. E por fim, nós temos o hino nacional, que foi composto por música de Francisco Manuel da Silva e poema de Joaquim Osório Duque Estrada. Foi composto para celebrar a independência do Brasil e se tornou oficial durante as comemorações de 100 anos da independência, que foi em 1922. O hino ele é cantado em solenidades e eventos oficiais do governo, aberturas de eventos cívicos, patrióticos, culturais, esportivos, escolares e religiosos. E o hino ele também é reproduzido durante o ritual de hasteamento da bandeira nacional, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais da história da nossa independência. Qualquer dúvida, procure o seu professor, sua professora. Nós estamos aqui para isso, tá bom? E mas continue se cuidando, que ainda estamos em pandemia. Usem máscara, álcool em gel, só saiam de casa se for realmente necessário. Vamos cuidar dos nossos, né? Cuidar das nossas da nossa família, dos nossos amigos, para que a gente volte a uma certa normalidade, tá bom, gente? Então, muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!